o que o rei faria a quem ele quer agradar. O que o rei faria? E hoje, Deus me deu a palavra antes disso. Aí começa assim: naquela noite, esse é capítulo 6, naquela noite, o rei não pôde dormir. Um rei com insônia, uma pessoa rica com insônia. Então, mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Então o rei falou assim: olha, eu estou sem sono, eu quero que vocês peguem os livros do que eu já fiz. Como assim? Tédio, você vai ler uma coisa o que você fez? Lógico que é bom que tudo você se lembra. Então, os homens trouxeram o livro. Achou-se escrito que Mordecai, ou Mardoqueu, é quem havia denunciado a Bigdá e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido. Responderam os servos do rei que o serviam. O rei perde o sono e pede para ler o livro das crônicas. Quando ele está lendo, ele descobre que Mordecai, um judeu, denunciou uma conspiração. Isso se torna importante quando a gente começa a entender o contexto. Os judeus eram dominados, escravizados por aquele povo, onde Artaxerxes dominava. Então imagina um homem que está sendo escravizado, dominado, submetido ao rei, que ele teria todo o privilégio ou a vontade daquele rei morrer para acabar o domínio. Aquele homem, numa situação adversa, relata ao rei que tinha armação contra ele, conspiração contra o rei. Aí ele citou dois nomes aqui interessantes, duas funções, uma função: eunuco. O que era o eunuco? Eunuco eram homens que eram castrados, ou se castravam, ou eram castrados, para que eles pudessem ficar junto às mulheres do rei. Então o eunuco era muito próximo do rei. Eles eram castrados para que o rei sabesse: não vai mexer com a minha mulher, não pode fazer nada porque vai mexer com a minha mulher. E os dois estavam tramando matar o rei. Então era uma conspiração muito bem bolada, muito bem bolada. E aí chegou o filho de Mardoqueu, ou Mordecai, e ele avisa ao rei. O rei vem e fala: mas o que se fez a esse homem? Ela: não fizeram nada, não deu nenhuma recompensa, não deu nenhuma recompensa. Aí a hora que entra no texto que eu já preguei, aí o rei fala: o que eu posso fazer a quem o rei quer honrar? Entra Ramã, o rei pergunta para ele. Ramã fala: quem mais o rei quer agradar do que eu? Rei, pega a roupa do rei, pega o cavalo do rei, pega o príncipe mais importante e manda esse príncipe puxar o cavalo e falar o seguinte: este é o homem que o rei se agradou e quer honrar. O rei falou: gostei, Mordecai, gostei, Ramã. Vai lá, pega Mordecai, o judeu, coloca ele no cavalo e você puxa o cavalo gritando isso. A gente é uma coisa normal, mas Amã odiava Mardoqueu. Mordecai, Mardoqueu, tanto faz, foi honrado pelo seu maior inimigo. Eu não quero falar sobre isso, eu vou falar antes. A pergunta agora é o contrário. Não é o que o rei quer fazer ao homem que o agrada. A pergunta eu quero inverter: como agradar o rei? Como eu posso agradar uma pessoa que tem de tudo? Como agradar um homem que tem o domínio da minha vida, olha que profundidade? Como agradar um rei que pode mandar me matar, me prender, pôr fogo na minha casa? Como agradar esse homem que é servido de tantas pessoas, aonde ele passa todo mundo se curva? Como agradar? Aí, olhando para o texto, primeira coisa que a gente pode observar aqui: não se conformar com o erro contra o rei. Não se conformar. Mordecai não se conformou e poderia ter ouvido como que ele ouviu na porta do palácio. Isso não é problema não. Isso aí não tem nada a ver comigo. Isso aí não estou envolvido, não estou participando. Deixa quieto. Não é meu povo, pelo contrário, eu quero que me oprimindo. Aí a primeira coisa que ele faz,
não se conformou. Quer dizer, o que é não se conformar? Não ficar em silêncio, não participar daquilo. Quando o pastor não participou, a gente tem que entender que quem cala muitas vezes consente. A partir do momento que você se cala de uma situação, você se torna cúmplice. Se eu viro para alguém, para um de vocês, olha, eu vou ali, vou matar fulano, e você não fez objeção, não denunciou, não anunciou fulano, você se tornou de certa forma cúmplice. Então a primeira coisa para cada um rei, não se conformar com o erro do rei. Segunda coisa, não apenas se conformar, mas denunciar. Não adianta só a gente não se conformar, mas ficar calado. Não adianta não. Eu tenho que não me conformar, mas também eu tenho que levantar a voz contra. Aí nós vamos parafrasear uma profecia ligada a João Batista, contextos diferentes, mas eu quero falar sobre o tom de voz. Como que era referida a profecia de João Batista? Voz do que clama no deserto. Aparentemente alguém gritar no deserto não tem efeito, mas no caso de João Batista ele trouxe a multidão. Não importa que você está no deserto de uma opinião correta, denuncie o que for contra a vontade do rei. É isso que Mordecai fez. É isso que ele fez. Se ele não concordou, não se conformou, ele fez o quê? Foi e denunciou. Mas aí, queridos, que eu quero chamar a atenção, mais impressionante ainda, o ponto culminante. Mordecai foi, por incrível que pareça, fiel. Um rei que não tinha consideração por ele. Um rei que não tinha ligação com ele. Um rei que mal conhecia. O rei que Mordecai não tinha afinidade, não tinha nada. Mas ele foi fiel. Ele foi fiel. Aí agora, lógico, vamos passar o nosso dia de hoje. Como agradar a Deus. Em alguns pontos, a gente pode ver que se parece Deus com Araxés. Como, pastor? Deus não precisa de nada. Tem tudo. Deus tem sem sombra de dúvida. Deus tem o controle da minha vida, da sua vida. Você vive até quando ele fala que você vai viver e morre quando ele fala que você vai morrer. Deus tem o controle do que entra no seu bolso e do que sai do seu bolso. Ele tem, muitos de nós não tem noção do que Deus tem. Como agradar essa pessoa? Como agradar a Deus? Que tudo que eu faço depende de Deus. Eu sou um total dependente da graça de Deus. Se não fosse a boa vontade de Deus, eu não estaria aqui. Como agradar a Deus? Como agradar o Rei Jesus? Como agradar o Rei dos Reis? Primeira coisa, não me conformando comigo. Aí nós vamos dar um salto numa palavra do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 2, versículo 2, ele diz lá: não vos conformeis com este século. Não tomem a forma desse século. Não concordem com esse século. Não concordem com o que eles pregam. Não concordem com o que eles vivam. Aí nós vamos mais na frente aí de Tiago, se não me fala a memória, capítulo 4, versículo 4, diz: insensatos, não sabeis que a amizade com o mundo se constitui em amizade com Deus. Quer agradar a Deus? Rompa com todos os costumes do conjunto chamado mundo. Todo aquele tipo de erro que desagrada ao rei, não participe, não conforme, não aceite. Não aceite, não. Isso aqui não agrada a Deus. Isso aqui não agrada a Jesus. Se Jesus estivesse no meu lugar, primeiro ele não estaria aqui. Ele não estaria falando o que eu estou falando. Ele não estaria catando o que eu estou catando. E queridos, às vezes você vai ser taxado ou taxada de chato. Às vezes eu não sei se a pastora Fabiana sempre percebe, eu já percebi isso nela. Quando alguém fala uma coisa errada, ela até escolhe as palavras, mas ela fala: está errado. Ela fala: não tem nada de errado, não. Não é nem assim que a Bíblia diz. E nós estamos falando de opiniões, de doutrinas, mas nós temos que fazer isso aonde? No mundo. É lá fora do mundo. Ela fala: olha, isso está errado. Eu não concordo. Aí não é só eu não tomar forma, mas qual é a segunda coisa que agrada ao rei? Eu denunciar. Eu falar nos quatro cantos, falar: não pode, está errado. Aí eles têm a voz que clama no deserto. E queridos, todo homem de Deus, ele passa a ter uma jornada solitária. Os grandes homens de Deus,
que não se intimidaram, não se recolheram diante do erro do mundo, eles ficaram isolados. João Batista. Aí vamos retroceder Elias. Jeremias foi jogado num poço, porque ele não concordava com o erro que estava acontecendo. Queridos, queremos agradar a Deus, o que nós vamos fazer? Não tomar forma. Eu não participo disso, eu não participo. Mas não é só não participar, é também denunciar. A pastora Fabiana, uma amiga dela, uma conhecida dela, falou: fulano, isso que você está vivendo é errado. Está errado. Está errado. Não pode. Está errado. É o Diácono Hélio, posso chamar de presbítero? Diácono Hélio, você quer para os colegas dele? Ah, não, vamos aqui uma rodada de cerveja. Vamos ver. Mas depois de assim, isso está errado. Ah, não falar mal para o corpo, não está errado diante de Deus. Você não tem que me preocupar com o que as pessoas dizem. Quem vai dar uma definição na sua vida não são as pessoas, é Deus. O nosso referencial e a nossa preocupação tem que ser o parecer de Deus para a gente. Eu não tenho que me preocupar se agradou minha esposa, agradou meus filhos, agradou o pastor, não. Eu tenho que me preocupar se está agradando a Deus. Agradou a Deus? Amém. Então, primeira coisa, eu quero agradar o rei, eu quero agradar a Deus, Deus tem que olhar lá de cima e ver, opa, ali tem um fluido. E quando eu falo isso, queridos, nós temos o referencial que é Jesus. Eu não estou falando questão de roupa, não estou falando questão de cabelo, de barba, de tênis. Não. É conduta, é comportamento. É isso, porque Jesus era idêntico aos apóstolos, às pessoas que andavam ali. Falar que Jesus tinha demônio, por que chamaram Jesus de endemoniado, de príncipe dos demônios? Porque ele comia e bebia com todo mundo junto. Isso aí é demônio. Aí Jesus falou para ele: fala uma coisa que me dura, né? Veio um que não comia e não bebia, só que ele era maluco. Agora eu bebo, que eu falo que eu sou glutão, beberrão, endemoniado, o que vocês querem? Então, se você se preocupar com a opinião dos outros, você não vai virar nada, você vai ser ninguém. O que estamos falando é você não se comportar como os outros se comportam. Teve um colégio, eu já contei aqui, uma faculdade, muitos anos, eu estava fazendo seminário ainda, que foram fazer uma pesquisa numa faculdade. E a pergunta, eu acho que eu já contei isso aqui, a pergunta era o seguinte: quantas moças eram virgens ainda? Na época, isso aí era de extrema importância. No meio do evangelho ainda é. E essa pesquisa soltou na faculdade. O resultado foi que 100% das moças não eram mais virgens. A direção da igreja chamou as moças. Então, beleza, chamou todas as moças da igreja que estão na faculdade. Senta aí, a gente está preocupado. Por quê? Não, tem uma pesquisa na faculdade de vocês e diz que nenhuma moça não é mais virgem. Não, é que a gente ficou com vergonha de falar a verdade. Nossa, vocês são cristãos, não tem que ter vergonha de falar a verdade. Vocês têm que falar a verdade, independente disso. Isso é se conformar com o mundo. Isso é tudo se parecer com o mundo. E aí não é só aparecer e a gente lutar. Temos que denunciar, temos que falar. Nós temos que representar o rei que deu a vida por nós. Temos que representar o rei que nos dá vida, saúde, sustento, livramento, proteção. E nós temos que falar. Quantas vezes que nós defendemos os nossos pontos de vista? Quantas vezes nós defendemos, a gente não com tanta veemência, mas quantas vezes nós defendemos nossos candidatos a alguma coisa? Nosso time de futebol, porque nós tomamos partido dele. E eles, teoricamente, não produzem nada para a gente. Então eu tenho que defender o ponto de vista de quem? Do meu rei, de Jesus, com veemência, porque olha o que ele faz por mim e em mim. Mas aí vem o terceiro ponto: como agradar ao rei? Ser fiel. Queridos, isso agrada a qualquer pessoa. Na hora que está numa discussão e a pessoa toma o seu partido, fica do seu lado, você fala: olha, fulano é meu amigo mesmo. Às vezes ele tomou até o seu partido porque vai sair ganhando alguma hora. Mas naquela hora eu vou, fulano do meu lado. Fulano do meu lado. Queridos, quer agradar Jesus? Seja fiel a Jesus em tudo o tempo. E aí eu comentei uma coisa aqui na explicação, e eu falei: olha, Mardoqueu não tinha motivo nenhum a ser fiel
Acho mesmo. Ou Artaxerxes. Às vezes o pessoal usa cada vez um nome diferente. Ele não tinha motivo para ser fiel. Porque era um rei que o oprimia, que oprimia seu povo, mas ele foi fiel. Deus não te oprime, mas às vezes Deus não atende sua oração. Às vezes Deus não faz a sua vontade. Às vezes Deus não te dá aquilo que você pede tanto. Às vezes, outras pessoas estão em situações muito melhores que a sua. Estão gozando de coisas que você nem imagina. Mas você tem que ser fiel a Deus assim mesmo. Tem que ser fiel a Deus comendo arroz, comendo feijão, comendo só feijão, só arroz, andando de chinelinho de dedo, havaiano com um brequinho atravessado, um grão atravessado. Tem que ser fiel a Deus comendo x-tudo. Tem que ser fiel a Deus quando você só sente o cheiro do x-tudo. Então, assim, tem dia que você só sente o cheiro. Comer que é bom, você não consegue. Você tem que ser fiel a Deus. Quer agradar a Deus? Quer agradar a Jesus? É fidelidade. É ser fiel. Não importa aonde eu estou. Não importa com quem eu estou. Não importa o que eu estou fazendo, eu sou fiel. O irmão Zé Pinheiro, que estava me contando um caso, que uma grande empresa, ela abriu um concurso de cara assim para supervisor. Ela abriu um concurso para supervisor. Só, nós queremos um supervisor. Isso é difícil acontecer, geralmente eles promovem alguém. Mas essa firma abriu, queremos um supervisor e deu as características, as exigências, os requisitos do supervisor. E foi aquela turma toda e foi eliminando. E por fim chegaram dois. Um era cristão e o outro não. E quando chegou esses dois, aí quem foi fazer a entrevista final foi o dono da firma, que ele seria o braço direito do dono da firma. Ele falou o seguinte: olha, entre vocês dois, ele não sabia quem era, disse: ó, eu escolhi você, e era o cristão. Ele não sabia o que era cristão. Eu escolhi você, dispensou o outro. Ele falou o seguinte: olha, só vou te fazer mais uma pergunta, amanhã você me responde. Você é cristão? Não precisa nem falar agora, não. Mas agora você é cristão. Você é cristão. Porque esse cara aqui, você é cristão. E o cara vai para casa com aquele problema. E agora? Se eu falo que sou cristão, o cara não me chama. Se eu falo, e agora? Eu vou fazer, eu acho que esse cara não acha cristão. Outro dia, chegou, e aí, tudo bem. E aí? Você é cristão? Não, não sou cristão. Não sou cristão, não vou à igreja e tudo, e falo. O dono falou: que pena. Estava querendo cristão nesse cara. Pensando em agradar os outros, perdeu a bênção. Então nós temos que ser fiel a Deus. Não importa se tem 15 espíritas, 15 ricos, 15 maconheiros, 15 macumbeiros, o que você é? Eu sou cristão. Continua. Não, mas eu não gosto de cristão, não pode ser, mas não, eu sou cristão. É essa fidelidade na dificuldade, na minoria. O pastor Davi Cabral, ele usa uma expressão, não sei se foi ele que inventou, eu acho linda essa expressão. Pelo menos essa eu gosto dele, não vi outras. Ele fala o seguinte: com Deus nós somos a maioria. Não importa se tem um exército contra você, com Deus você é a maioria. E Deus sempre gosta de ganhar lutas em que ele, o povo dele, é a minoria, porque a glória dele aparece mais. Então, como agradar ao rei? Primeiro, não me conformar com erros contra o rei. Segundo, denunciar, falar, tornar público: fulano está errado. Filho, obedeça seu pai, obedeça sua mãe. Ah, mas eu não gosto dele, não interessa. Você tem que obedecer. Namorado, seja fiel. Marido, seja fiel. Mulher, seja fiel. Olha, pague isso, seja fiel. É denunciar. E terceiro, ser fiel ao rei. Independente do que está passando, das circunstâncias que está passando, como está passando, a fidelidade agrada ao rei. Amém, igreja? Amém.